O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto os anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham visto. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fique conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-lhes, distribuindo-o. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração enquanto ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinham acontecido pelo caminho e como reconheceram Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem uma musiquinha antiga, se não me engano, até do Padre José Cândido. Eu vou até pedir a ajuda ao André, em Fá maior, por favor, André, que diz assim: o ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia.
Este refrão resume muito bem a liturgia que hoje nós celebramos da Páscoa do Senhor. Para agradar o Samuel que está lá no estúdio da Z2, o padre não está ficando doido não. Hoje é Páscoa sim. A igreja celebra a festa da Páscoa durante 8 dias, como se fosse o mesmo dia do sábado para o domingo, o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo vitorioso venceu. E é porque hoje é Páscoa que nosso coração brota nessa certeza de saber: o ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Esta certeza é tão grande que nós proclamamos: imolado já não morre, e porque morrera vive eternamente no nosso meio. Vive entre nós, convive conosco, fala-nos da sua vida, dá-nos a conhecer do seu coração, mostra-nos a verdade. Porque o ressuscitado está entre nós, nós não temos o que temer, nós não temos que ficar abatidos, amedrontados, paralisados como aquele coxo que estava à porta do templo chamada Formosa, à espera de esmolas, mendigando carinho, atenção, afeto. Pelo contrário, porque Ele está no meio de nós, Ele nos põe de pé. Mas o risco, meus irmãos e minhas irmãs, o risco que nós corremos todo santo dia, e os dias também que não são santos, é olhar para Jesus e não reconhecê-lo, é ver e não enxergar, é ouvir e não ter escutado, não perceber que Ele está vivo no meio de nós. O risco corre todo dia em que eu e você deixamos que o medo, as frustrações, as angústias, as más notícias falem mais alto e mais forte do que o Evangelho, a boa notícia da salvação. Olha para o Evangelho de hoje. Pena que nós só temos poucos minutos. Esse Evangelho é um Evangelho belíssimo. É um relato pascal tão profundo e do qual emana vida. Não somente para Cleofas e o outro discípulo que nós não sabemos o nome, mas emana vida para mim e para você. Que a partir desse relato, se colocando nele a nossa fé, reconhecemos o ressuscitado vive e está entre nós. Permitam-me, rapidamente, fazer com que você perceba alguns pontos e você mesmo tire as suas conclusões. Vejam, Cleofas e este outro rapaz eram discípulos de Jesus. Provavelmente não era dos 12, não eram apóstolos, mas estavam no grupo maior que Jesus chamara. Lembra? Jesus escolheu 72 discípulos. Provavelmente desses 72, Cleofas e o outro aqui faziam parte. Esses discípulos viviam uma proximidade com Jesus, não tão intensa como os 12, que moravam com Jesus, vamos brincar assim, que eram carne e unha de Jesus.
Mas esses discípulos estavam muito perto, viram muita coisa, ouviram boa parte do sermão de Jesus, foram enviados pelo próprio Cristo. Mas, todavia, entretanto, o escândalo da morte de Jesus trouxe para o coração de Cleofas e para aquele outro discípulo uma decepção tão grande que eles resolveram voltar para a terra natal deles, Emaús. E vejam, o nosso corpo, ele traduz o que o nosso coração está cheio. Uma pessoa sem esperança, ao pouco vai ficando lenta. E por que eu estou falando disso? Porque eles gastaram quase que um dia inteiro para percorrer uma distância de 11 quilômetros. 11 quilômetros é pouco mais daqui do Alto da Ermida da entrada do santuário. Vejam, gastar um dia inteiro é muita coisa. Por que eles gastaram um dia inteiro? Porque era o terceiro dia da morte de Jesus, ou seja, o domingo. Eles ainda ouviram, porque eles falaram para Jesus, é verdade, algumas mulheres foram lá, dizem que viram anjos. O que passava no coração de Cleofas? O que passou no coração desse outro discípulo? Será que eles pensaram que essas mulheres estavam fora de si? Que inventaram essa história? E ainda falaram assim, e alguns dos 12 foram lá, e viram, e perceberam que o que as mulheres disseram tinha fundamento. Mas quanto ao Jesus mesmo, ninguém viu ele não. E por isso a gente juntou a nossa matula, e estamos vindo embora aqui. E Jesus estava com eles. E Jesus estava ao lado deles. Jesus caminhava com eles. Mas a frustração do coração daqueles homens era tão grande, que o próprio evangelista Lucas faz questão de dizer, no versículo 16, eles estavam como que cegos. Se a gente não toma conta do que se passa aqui dentro, pouco a pouco nós vamos nos cegando e nós não conseguimos mais ver nem o que está diante dos nossos olhos. Nós começamos a ver aquilo que nos convém, começamos a ver aquilo que nos interessa e que na maioria das vezes não é a verdade. E o que é que aqueles discípulos esperavam? Porque, meu irmão e minha irmã, uma esperança que não se fundamenta na verdade é a raiz de toda e qualquer frustração. Por isso tem um adágio que diz, a expectativa é a mãe da frustração. Por quê? Eles tinham uma expectativa de que o Cristo entrasse em sua glória sem passar pela cruz. E aí, quando se apresenta a cruz de nosso Senhor Jesus, o mundinho daqueles ali caíram. Não é possível. Eu estava aqui esperando um trem padrão Hollywood, e o cara morre, e o cara sofre. Por isso que ele diz aqui, nós esperávamos num passado muito distante. Não esperam mais. Aqui está o risco de, não ouvindo a palavra de Deus, a gente criar um Deus aos nossos moldes. E quanto cristão católico criou para si uma caricatura de um Deus que não existe. E por isso, quando vem a primeira tempestade da vida, desmorona tudo. Porque aí é confrontado com um Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro, meu irmão e minha irmã, não é um Deus que te isenta da cruz, muito pelo contrário, é um Deus que te apresenta a cruz, para que você, passando por ela pela fé,
possa experimentar a profundidade do seu amor que não te desampara. Mas às vezes a gente prefere o Deus inexistente, um Deus curandeiro, milagreiro, psicólogo, sei lá o quê, que é mais cômodo. E aí quando esse Deus passa pela cruz, tudo que a gente criou aqui dentro de nós, de verdade, porque estava fundamentado numa ilusão, cai por terra, ao ponto da nossa própria vida não mais fazer sentido. Quanta gente fez isso que os discípulos de Emaús fizeram, e talvez tenha sido você, que diante de uma frustração, seja com a igreja, seja com os padres, seja com o próprio Cristo, juntaram as matulas e cascaram fora e falaram assim: isso não é vida para mim, eu vou voltar para o que me interessa, eu vou continuar na minha vidinha, porque não fez diferença nenhuma esse tempo todo perdido ao lado de Jesus. Interessante é o que Jesus diz para eles, né? Como sois lentos e sem inteligências. Desculpa falar assim. Aliás, não sei por que eu estou pedindo desculpa. Está aí no versículo 25, né? Jesus chamou eles assim: como vocês são lerdos e burros. Sim, Jesus falou isso aqui, ó. O que é ser lento? Lerdo. O que é ser sem inteligência? Burro. É porque aqui Lucas deve ter ficado com vergonha de falar a verdade, né? Amenizou a palavra. Porque o próprio Cristo perdeu a paciência diante da incredulidade. E olha o que o próprio Cristo apresenta para eles. Será que tudo isso não devia acontecer para que de fato Cristo entrasse na glória? E aí pacientemente, amorosamente, caminhando com eles, Jesus percorre de Moisés ao último dos profetas, todo o Antigo Testamento mostrando que era necessário que o Cristo sofresse para que o Cristo vencesse. Aqui, apresento-lhes um segredo. Se quisermos conhecer a face do Cristo, precisamos percorrer de Moisés aos profetas. Precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Muita gente cria um espectro de Deus, um Deus inexistente, porque não lê a palavra, porque não conhece a palavra de Deus. Ou então, lê a palavra de Deus a conta-gotas, somente naquilo que lhe convém. Mas o Cristo ressuscitado nos explica as Escrituras, e nos explica a partir dele, ao ponto de o coração daqueles discípulos arderem como esta chama, à medida que sua voz ecoava. Mas, não sei se acontece aí na sua casa, mas onde eu vivo, vai chegando por volta das 6 horas, o sol vai embora, a noite chega. E à noite, tudo fica mais difícil, né? Até me recordo que quando a gente está doente, parece que quando está de noite a coisa piora. Se a dor doía um tiquinho durante o dia, de noite ela dói mais. Já passei por noites escuras na vida, apesar de não ser tão velho assim. E à noite é pior, a angústia aumenta, a solidão dói mais. E aí, aqueles dois, por caridade, fizeram uma proposta a Jesus: a noite está chegando, se eu fosse você eu não continuava a viagem não. Fica conosco, dorme aqui hoje, amanhã você continua sua estrada. Vejam, ainda não tinham visto que o ressuscitado caminhava com eles. Apesar de terem ouvido as Escrituras, apesar de terem visto o próprio Jesus e ouvido sair de sua boca a palavra que dá vida. Mas fizeram um pedido: fica conosco. E ao ficar com eles, Jesus fez algo que daqui a pouco, em nome dele eu farei. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos dois.
E nesse momento os olhos deles se abriram. E eles viram que não era um peregrino, não era um forasteiro, não era um desconhecido, mas era o próprio Jesus que caminhava com eles o tempo todo, de Jerusalém a Emaús. Quando eles perceberam isso, a presença física de Jesus pôde lhes ser tirada, porque agora Jesus passou a fazer sentido aqui dentro para eles. E eles começaram a viver da fé, porque eles viram o Senhor ressuscitado. Olha a profundidade desse relato, meus irmãos e irmãs. Para nós, homens e mulheres do tempo de hoje, que temos dificuldade de ver, o ressuscitado vive entre nós. Sim, vive entre nós, pela palavra que nós proclamamos, na Eucaristia de modo estupendo, no outro, caminha conosco, não é indiferente à nossa dor, mas basta um convite para Ele ficar dentro de nós, na nossa casa, para a cegueira se dissipar e a gente vê o fulgor de sua glória. Os discípulos, ao reconhecerem Jesus, voltaram para a casa dos apóstolos, voltaram para a igreja. E voltaram, vamos dizer assim, tão entusiasmados, que quiseram contar para todo mundo que eles viram o Senhor. Eu fico até imaginando a euforia desses dois, diante de Simão, Pedro, para comprovar que era verdade. E Pedro não titubeia. Pedro diz aqui para ele, é verdade mesmo, a gente não está duvidando de vocês não. Porque ele também apareceu para a gente aqui. Apareceu para a gente aqui, Tomé não estava, Tomé está aí duvidando. Vejam, ainda que nós estejamos fugindo do Cristo, Ele caminha conosco. E no momento em que eu e você tivermos a coragem de olhar para Ele, no momento em que eu e você tivermos a coragem de ouvir o que Ele nos diz, nós poderemos proclamar com toda convicção. Não porque é subjetivo, não. A convicção que brota do entendimento, porque é real e agora eu entendi. Que o ressuscitado vive. E porque está vivo, está no meio de nós. Caminha conosco e espera que eu e você o vejamos tal como Ele é. Para que vendo-o tal como Ele é, tenhamos a alegria, a esperança e principalmente a vida que brota dele. Que o meu e o seu coração agora, meu irmão e minha irmã, diante do Senhor ressuscitado que se entrega no altar, possa arder de amor, ser inflamado do Espírito Santo, para que nós possamos viver desta certeza. A certeza de que o ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.